Neste vídeo, vamos começar a explorar alguns conceitos de orientação a objetos. Veremos o que são classes e objetos. Uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Por exemplo, vamos supor que eu queira representar pessoas no meu sistema. Toda pessoa tem um nome. Ela pode ter um documento de identificação único, como, por exemplo, o CPF. Ela tem um peso, ela tem uma altura. E ela pode fazer determinadas ações, como, por exemplo, andar, correr e assim por diante. Então, nós podemos criar uma estrutura que irá representar o objeto pessoa. Para ficar claro, esses objetos não necessariamente precisam ser objetos reais, como é o caso de pessoas, automóveis, computadores e assim por diante. Pode ser um objeto conceitual, por exemplo, uma matrícula de uma escola. Uma matrícula ela pode ter um status, ela pode estar paga, ela pode estar em aberto, ela pode estar trancada, ela tem um aluno vinculado a ela. Então, um objeto pode ser composto de outros objetos. Por exemplo, um objeto matrícula teria um objeto aluno inserido dentro dela e assim por diante. Além disso, um objeto também pode ser uma entidade de software, um botão em uma interface gráfica, uma lista encadeada, um menu, esse texto que está sendo apresentado na tela, esta imagem, etc. Portanto, uma classe ela pode possuir atributos que representam o estado de seus objetos e métodos que definem o comportamento de seus objetos. Por exemplo, uma classe que representará automóveis, ela possui atributos, o ano, a marca, o modelo, a cor, a velocidade do automóvel naquele instante, o tipo de combustível, o nível de combustível. Note que atributos são como se fossem variáveis. Ele tem um nome e possui um valor atribuído a ele. Da mesma forma, o automóvel também pode executar ações ou comportamentos. Por exemplo, ele pode acelerar, frear, ligar, desligar, reabastecer. Neste caso, métodos são geralmente representados por verbos. Quando um método é invocado, ele pode alterar o valor dos seus atributos. Por exemplo, ao acelerar um automóvel, a sua velocidade aumenta. Assim como ao reabastecer um automóvel, o seu nível de combustível também aumenta. Os objetos são instâncias de uma classe. Então eu posso, por exemplo, criar 50 objetos do tipo automóvel que são da classe automóvel. Então cada objeto pode ter seus próprios valores para os seus atributos. Eu posso ter um automóvel que é da cor vermelha do ano 86 e um automóvel que é da cor preta do ano 2014. Quando criamos um objeto em memória, dizemos que estamos instanciando ou alocando um espaço em memória para representar esse objeto. Os objetos ficam alocados em memória e são acessados por referências que apontam para aquele objeto. Dependendo da linguagem de programação, após utilizarmos o objeto, é necessário destruí-los para liberar o espaço em memória. Algumas linguagens possuem um recurso implementado chamado coletor automático de lixo, como é o caso da linguagem Java. A máquina virtual Java monitora os objetos e quando ela nota que um objeto não pode ser mais acessado, ou seja, não há nenhuma referência apontando para aquele objeto, ele automaticamente, quando achar mais conveniente, pode destruir o objeto. Deste modo, essa tarefa não fica mais a cargo do desenvolvedor. Neste vídeo, aprendemos a explorar alguns conceitos de orientação a objetos. Vimos o que são classes e objetos.